Embora não exista um método infalível garantido para o sucesso financeiro no mundo dos investimentos, há várias práticas e princípios que os investidores iniciantes eles podem seguir para aumentar a chance de sucesso. E aqui eu quero deixar para vocês 10 passos fundamentais, como que se fosse ali os 10 mandamentos do investidor iniciante. E o primeiro, que ele parece muito simples e muito básico, mas talvez seja o fundamental: educação financeira. Antes da gente começar a investir, é crucial entender pelo menos os conceitos básicos de finanças pessoais de investimento. E isso inclui aprender sobre os diferentes tipos de investimento, ainda que seja o mais simples, o mais superficial, como as ações, os fundos imobiliários, os ativos de renda fixa, para você ter o mínimo de conhecimento. A segunda regra é que você estabeleça objetivos financeiros. Você defina suas metas claras e realistas para que o seu investimento ele possa ter um motivo de existir. Isso pode incluir metas de curto prazo, metas de médio prazo ou até metas de longo prazo. Por exemplo, comprar uma casa, um imóvel, algo de um valor de um bem maior, ou quem sabe até mesmo montar uma carteira previdenciária, pensando lá na aposentadoria, lá na sua velhice. O terceiro, crie um orçamento. Antes da gente começar a investir, é muito importante a gente ter uma compreensão clara das nossas receitas e das nossas despesas. Não adianta nada eu falar que eu vou começar a investir sem ter um planejamento e sem criar um orçamento para isso. Quando eu crio um orçamento, isso me ajuda a determinar quanto que eu posso investir regularmente. E ainda que tenha mês que eu não consiga investir exatamente aquele valor, eu tenho que ter um valor de referência, deu para entender? E não investir ali aleatório. Até mesmo porque, em título de inteligência emocional e financeira, vamos dizer assim, a gente precisa ensinar para o nosso cérebro o quão importante é essa prática. É como se fosse assumir um compromisso consigo mesmo, sabe? Com os nossos sonhos, os nossos objetivos. Senão, facilmente a gente se distrai, perde o foco e aí o investimento ele deixa de ser atrativo e realmente a gente não consegue sair do lugar. Diversificação. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, não coloque todos os ovos numa única cesta? É sobre isso. Diversifique sempre o seu portfólio de investimento em uma variedade de ativos, ainda que uma quantia mínima em cada um. Isso ajuda a diluir, reduzir o risco geral dos investimentos, assim você se expõe a cada um dos ativos e consegue mesclar ali, né, sugar um pouquinho das rentabilidades e dos ciclos de mercado de cada um. Então a diversificação ela é realmente muito importante. 5. Entenda o seu perfil de risco. Por que isso é tão importante, gente? Avalie a sua tolerância ao risco e escolha investimentos que estejam alinhados com o seu perfil. Se você, por exemplo, é avesso ao risco, pode optar por investimentos mais conservadores, mais tranquilos, enquanto que investidores, né, com perfis mais arrojados, mais agressivos, eles podem optar por ativos com potencial ganho muito maior, porém o risco também está atrelado. E opte por aquilo que vai te trazer paz. Se começar a ficar desgastante, facilmente a gente desiste. Então, opte por pelo menos começar com aquilo que te traz segurança, com a sua zona de domínio, com a sua zona de conforto. E aos poucos você vai aprimorando, né? Aumentando o seu conhecimento e aí você vai mesclando cada vez mais e de repente se arriscando um pouquinho mais. Número 6. Invista regularmente. Estabeleça o hábito de investir regularmente, mesmo que seja, gente, em pequenas quantias. Isso é fundamental e é transformador. É conhecido também como investimento periódico, que ele ajuda a suavizar as altas e baixas do mercado ao longo do tempo, além de trazer a frequência e se tornar um hábito. Lembra que eu falei da importância de ensinar o nosso cérebro a ter essa fidedignidade, essa religiosidade de investir sempre? É sobre isso. Ainda que seja um valor pequenininho, é muito mais saudável que você invista todos os meses do que de repente fazer um único aporte uma única vez na vida e deixar. Você ter essa constância é muito importante. Número 7. Mantenha-se atualizado. Esteja sempre atento às notícias e desenvolvimento do mercado financeiro. Isso pode te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de investir. Claro que você não precisa viver focado 24 horas nisso, né? Bitolado nos investimentos. Não é isso. Mas existem algumas coisas importantes, alguns ciclos de mercado que são fundamentais para o investidor. Como, por exemplo, saber quanto que está a taxa de juros. Isso é fundamental, porque a gente sabe que a taxa Selic ela está altamente relacionada com a renda fixa.
avaliar a saúde financeira da instituição que você investe, ver o nível de endividamento, de alavancagem daquela empresa que você está estudando para investir. Então, saber o mínimo possível sobre o investimento que você tem é fundamental. Número 8. Pense sempre no longo prazo. Gente, evite tentar cronometrar o mercado, sabe? Ou se deixar levar por movimentos curtos, coisas isoladas. O sucesso do investimento, muitas vezes ele requer paciência, disciplina. Permanecer investido no longo prazo é muito mais saudável para a sua vida, né? Sua jornada nos investimentos, do que de repente você pegar grandes oportunidades isoladas e depois não conseguir sustentar aquilo. Sabe aquela coisa que aqui na internet a gente vê o tempo todo, tá cheia hoje em dia? Fique milionário em 6 meses, ganhe tal aposta apostando no joguinho tal, no robozinho não sei o que, faça tarefinhas do dia a dia, ganhe R$1.000 por dia. Gente, não existe almoço de graça. Existe sim muito trabalho, esforço e disciplina. Número 9. Revise e ajuste o seu portfólio sempre que precisar. À medida que as suas circunstâncias financeiras elas vão mudando e evoluindo, os seus objetivos também evoluem. Até mesmo porque o seu nível de conhecimento também vai ficando mais apurado, mais afinado, vamos dizer assim. Então você não precisa casar com um ativo, né? Se ele deixar de fazer sentido para você, não há problema nenhum em fazer trocas inteligentes na nossa carteira. Eu mesmo tenho vários ativos na minha carteira em que eu comprei lá atrás, quando eu iniciei, mas hoje eu já não aporto mais, porque não faz mais sentido para mim. Continua lá na minha carteira, porque não está me dando dores de cabeça, vem pagando ali os seus dividendos, mas a hora que começar, né, se acontecer de dar algum problema, eu me desfaço, vendo sem problema nenhum e faço aí essas trocas e ajustes mais assertivos. Número 10. Considere consultar um profissional financeiro, gente. Seja humilde. Se você se sentir sobrecarregado ou inseguro sobre as suas decisões de investimento, considere procurar sim o aconselhamento de um profissional financeiro qualificado. Lembre-se de que o sucesso financeiro no investimento geralmente é uma jornada contínua, onde requer educação, disciplina, paciência. Não é vergonha, gente, pedir ajuda, pedir para estudar, pedir explicações. A vergonha é trabalhar, lutar uma vida inteirinha, trabalhar até a velhice e se aposentar com um salário mínimo. Pode parecer complexo no início, mas com o tempo, gente, se torna algo tão natural que você começa a tomar gosto, começa a ficar gostoso esse universo, né? Participar desse universo dos investimentos. E ainda que de uma forma indireta, tenha certeza absoluta que você vai estar inspirando muita gente à sua volta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, tem muita dica boa por aqui, um beijo enorme, fica com Deus, dá o like e até o próximo.